Eu quero conversar com você essa noite, amados, um assunto que também está, assim, meio que queimando no meu coração. Tem a ver com oração de novo, né? A gente está pregando desde janeiro sobre oração. Eu não sei até quando eu vou, mas enquanto queimar meu coração eu vou. E tem algo sobre oração que eu também acredito que será uma chave para você, será algo muito precioso, que não apenas vai te abençoar, a gente vai caminhar por alguns textos, não apenas vai te abençoar, mas vai te alertar para possibilidades na tua oração. Você acessar lugares que de repente você nem acha que pode ou que não tem acessado na oração. Então, é muito importante. Eu quero conversar com você algumas dessas preciosidades. E esse é o tema, não apenas suprir, mas transbordar. Amém, gente? Amém? Muito bem. Passa o slide, vê se... deixa aí, até a gente chegar em algumas afirmações aqui, né? Deixa eu compartilhar com você a proposição. A proposição dessa mensagem, na verdade, é a mensagem resumida. E eu quero ler para você, não está projetado, mas me ouve, tá? Fica atento aqui, que tudo que eu quero dizer na mensagem está nessa frase. Então, ela diz assim: as orações do Novo Testamento, as orações, porque há dezenas e dezenas de orações no Novo Testamento, ok? Nos Evangelhos, existe várias, no livro de Atos, existe algumas orações, nas epístolas, nas epístolas de Paulo, tem uma grande quantidade de orações escritas ali nas epístolas, que cada uma das orações escritas ensinam a gente sobre oração, mas ensinam a gente como a oração ensina a gente a se projetar. A oração é uma conexão com o céu, uma conexão com a eternidade, mas é também uma conexão com a vontade de Deus quanto às coisas que há no coração dele e que ainda não vieram à existência. Então você acessa o ambiente da eternidade com a oração. Amém? Você acessa algo que ainda está no coração de Deus, mas ainda não veio. Mas você acessa essas coisas já, pela oração. E você, pela tua oração, trabalha para trazê-las à existência. Para as coisas que ainda estão na dimensão da eternidade, fora do tempo e do espaço, entrem no tempo e no espaço. Sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, a tua igreja, a tua célula, sobre os seus parentes e sobre os projetos da sua vida, sobre a sua empresa, sobre tudo. Você traz aquilo, pela oração, traz aquilo que já é uma verdade no coração de Deus, ok? No mundo do Espírito. Então você, pela oração, você acessa e traz essas coisas à existência. E daí a necessidade que também nos tempos de oração, você aprenda a percorrer esse ambiente da eternidade, esse ambiente espiritual da presença de Deus, com orações, com adoração, com exaltação, com louvor, com oração em línguas, cânticos em línguas, com leitura da palavra, e você associa a oração todo um conjunto de coisas que você pode fazer na presença de Deus, e disponibilizando também os teus ouvidos espirituais, o teu coração, para de repente Deus falar alguma coisa e você entender o que Ele está falando contigo. Amém? Então, essas orações todas que estão escritas no Novo Testamento, ensina, além dessas coisas todas, também, não apenas o que está na eternidade, mas o espírito do intercessor, como aquele que está orando ora, os motivos que ele está apresentando a Deus nas suas orações, o que é que está permeando o coração daquele que ora, do que está cheio o coração daquele que ora, o que é que ele está pedindo, quais são os propósitos da sua oração.
E isso é muito interessante porque observar isso nos textos onde tem os registros das orações ajuda a gente a avaliar e comparar com as nossas orações, os tipos de oração que nós fazemos e fazemos diariamente, né? Isso é muito interessante. E isso, falar de oração, a gente levaria bastante tempo, mas esse conjunto de coisas está tudo ali no Novo Testamento. E eu quero observar com você uma dessas verdades que está ali contida no ensino das orações, para de fato ser uma chave na tua vida. As orações do Novo Testamento nos ensinam que a igreja deve orar não apenas, também, mas não apenas por necessidades imediatas, mas para transbordar da graça, do amor, da força, da unção e da presença de Deus, a fim de realizar a obra do Senhor com efetividade. Amém, queridos? Não apenas o suficiente, mas uma quantidade transbordante, uma carga transbordante de tudo que pode vir do céu sobre nós. Porque tudo que temos e tudo que recebemos da parte do Senhor deve também ser repartido. Amém, queridos? Amém. Então, eu quero observar isso com você. Muitas vezes nossas orações se concentram apenas em livramentos, portas abertas, respostas urgentes e necessidades pessoais. Essas orações são legítimas, mas o Novo Testamento amplia nossa visão. Deus quer que a igreja ore também por maturidade espiritual, plenitude interior, unidade, ousadia, generosidade e transbordamento de graça. Romanos capítulo 15, um texto que a gente vai ler, vai falar um pouco sobre isso, mas é mais ou menos assim. Imagina que você está num barco, volta no antigo, isso. Imagina que você está num barco, você tem um barco lindo, né? Mais bonito que esse aí, pode ser igual a esse aí também. Você está num barco, o teu barco é poderoso, tem um baita motor, ele está todo equipado, tecnológico, o mar está apropriado, está tudo funcionando, você tem tudo o que precisa para fazer uma excelente navegação ali, e você ir para onde você quer, e você tem equipe preparada nesse barco, você tem tudo o que precisa para esse barco navegar, mas ele não tem combustível. Ele vai em algum lugar? Não. Ele só vai ficar paradinho ali, movimentando com as águas. Ele, tão bonito que é, as pessoas olham e admiram, mas ele é uma baita estrutura, uma estrutura milionária, que não vai a lugar nenhum, porque simplesmente não tem combustível. Talvez das coisas que o barco precisa para se movimentar seja a coisa mais barata. Combustível. A oração é o nosso combustível. A oração cria esse movimento. A oração que nos abastece. E não que a gente esteja pronto para orar e a gente criar movimento. A oração também nos equipa. Amém? A oração libera poder, libera unção, libera do céu tudo o que nós precisamos, para termos tudo o que precisamos, para seguirmos na nossa vida e cumprirmos os propósitos de Deus para cada um de nós. O fato é que, muitas vezes, as nossas orações, elas são, me permitam dizer, muito egoístas. Está sempre relacionado com a gente mesmo. E relacionado com a nossa própria necessidade. Passo um tempo orando por mim, passo um tempo orando pela minha casa, pelos meus filhos, minha família, pelo meu emprego, pelas minhas finanças, pela minha saúde, por muitas coisas que têm a ver apenas comigo. Honestamente, aqui para nós, muitas das nossas orações
tem muito mais do eu, né, do que do nós, muito mais do eu do que Deus e seus propósitos e as suas vontades, ou intercessões que clamam ao Senhor por todo tipo de graça e recurso e poder, para que a gente consiga cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Amém? Então é como se, pensando no barco, ou num carro, é como se a gente pedisse a Deus, põe gasolina aqui no meu carro, no carro da minha vida, põe gasolina, e a gente vai para o posto da oração, e a gente pede, olha, põe aqui, ó, R$20 de gasolina. Aí ele abastece, só passa um pouquinho da reserva. E a gente anda. A gente anda, mas não consegue fazer muita coisa. Eu preciso ir para a padaria, então eu só consigo ir para a padaria. Eu só consigo levar o filho na escola, eu só consigo levar o filho na escola. Porque a gente sempre está com o ponteiro baixo. O ponteiro baixo, de repente, de todos os combustíveis, e todas as graças, e todo o poder que podem ser liberados do céu para nós. Então a gente só faz o necessário. Então a gente só tem combustível para aquilo que é essencial, para a gente poder se movimentar minimamente. Minimamente. Mas não é isso. Nós podemos andar com o tanque cheio. Com tanque cheio, com todo tipo de combustível e capacidade para a gente fazer muito mais. Esse é o nosso desafio. Talvez muitas das nossas orações só conseguem fazer o combustível da nossa vida ficar perto da reserva, mas a gente pode orar para que Deus encha o nosso tanque de todo tipo de recurso, de virtude, de poder, de graça, para que transborde da nossa vida as coisas do Senhor. E transbordando, abençoe pessoas, porque Deus vai fazer transbordar as bênçãos, as coisas dele na nossa vida, quando a gente liberar. Amém, gente? Então parece que muitas das orações, ou eu diria a maioria das orações do Novo Testamento, tem a ver, não apenas com o suprimento das necessidades básicas daqueles que oram, mas a maioria das orações do Novo Testamento tem a ver com uma grande carga de poder e graça que faça a cada filho dele transbordar e a igreja transbordar, de maneira que no transbordar a mensagem do Evangelho passe para as pessoas, o bom testemunho de Cristo passe para as pessoas, o poder de Deus toque as pessoas, cura, uma graça de cura, eu possa repartir orações de cura com os necessitados, eu possa repartir consolo com os necessitados, eu possa repartir as virtudes de Cristo com aquele que está desesperançoso na vida, eu possa repartir esperança com aquele que está com um nível baixíssimo de esperança. A gente está transbordando dessas coisas, porque nós estamos cheios de Jesus, estamos cheios de Cristo, e nós precisamos transbordar. Agora, se a nossa oração, a nossa perspectiva, ela está marcada por egoísmo, então eu só ponho um pouquinho de combustível na minha vida, só para ficar perto da reserva, e eu uso o combustível só para mim, e para as minhas necessidades básicas. Entende? Não é para ser assim. É para a gente andar com o tanque cheio. Com o tanque cheio. E transbordando. Estão comigo? Ok? Deixa eu passear por alguns textos e vamos observar algumas coisas. Romanos 15, de 30 a 33. Vamos passar alguns textos, então vamos ver algumas coisas legais. Paulo ora aqui nesse texto, ele pede oração pelos irmãos de Roma, por ele. Interessante, eu quis começar por esse texto, porque não há nada de errado nós orarmos por nós precisamos, amém, queridos? Amém? Nós precisamos sim interceder por nós mesmos, as nossas necessidades, não há nada de errado nisso. Na verdade, não apenas nada, nós necessitamos, precisamos sim gastar tempo na presença de Deus, para que de fato os céus se abram sobre todos nós, mas a gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que ir além disso, amém, gente?
Então, olha o que Paulo está dizendo em Romanos 15, de 30 a 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. São poucas vezes que Paulo faz isso aqui nas suas epístolas, né? E dessa vez ele está fazendo de maneira muito especial. Lutais com Deus, para que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. De alguma forma ele está diante de um perigo, porque ele é perseguido, está sendo perseguido já. Provavelmente Paulo está escrevendo a carta aos Romanos da cidade de Corinto, lá pelo ano 55. Já estava sendo perseguido, os judeus já queriam matá-lo, já fazia tempo, né? Mas isso, ele ainda faria a sua terceira viagem missionária, né? Está meados aqui da segunda viagem. Então, e ele está orando pela sua própria segurança, mas também porque ele não ia parar de pregar. Amém, gente? Ele ia cumprir o propósito do seu chamado. Ele ia continuar. Ninguém ia parar Paulo. A única forma de parar Paulo era matando ele. A única forma. Não fosse isso, ninguém ia parar Paulo. Amém, gente? Para que seja aceito pelos santos. A fim de que, ao visitar-vos, quando ele conseguisse chegar em Roma, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo mostra que a missão cristã não é sustentada apenas por planejamento e esforço humano, mas também por uma igreja que luta em oração pelos servos de Deus, pedindo livramento, sim, aceitação do serviço pelas pessoas, sim, e alegria e comunhão. Amém? É muito interessante. Paulo, ele reparte essa necessidade. Então, essa é uma verdade que eu poderia repetir usando muitos textos no Novo Testamento. Nós podemos pedir, sim, ao Senhor livramento, recurso, bênção, férias, tudo. Ok? Que a minha empresa prospere, que a minha família prospere, saúde para os filhos, boa escola para os filhos. Nós podemos pedir tudo a Deus, nós podemos, sem o menor problema. Mas a gente não pode minimizar o poder da oração nos nossos egoísmos. Não podemos, amém? A gente tem que seguir. Muito bem. Efésios capítulo 3, nos versos 14, 16 a 9, alguns versos que eu quero ler aqui. É uma oração que Paulo faz, que é poderosa, é maravilhosa essa oração, particularmente, é uma das orações mais lindas que estão escritas no Novo Testamento. E aqui, nesse capítulo de Efésios, Paulo está intercedendo a favor dos crentes de Éfeso, né? Então, lá em Romanos, ele pediu oração para si, mas aqui ele está orando pelos crentes. Então, o que é que ele está orando? O que é que ele está orando? Ele está orando por fortalecimento, aprofundamento do amor de Cristo aos irmãos e para serem cheios e transbordantes da plenitude de Deus. É muito interessante. A intercessão de Paulo não se limita a necessidades externas, nesse texto que nós vamos ler. Não se limita às necessidades externas. Ela alcança o homem interior, pedindo que Cristo habite profundamente no coração dos crentes e que eles sejam firmados no amor. Olha o que o texto diz. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, cada frase maravilhosa, presta atenção. Me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele está acessando esses lugares, amém, gente?
Ele está acessando pela oração esses lugares. A oração te põe em exposição às riquezas da glória. Amém, gente? Aquele que ora, aquele que navega na oração, fica exposto aos poderes, exposto à glória, exposto a Deus, exposto àquilo que está sendo fabricado e já existe no mundo do Espírito. Aquele que ora, invade esses lugares e essas dimensões. Amém, gente? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, algo que tem a ver com o caráter, algo que tem a ver com a tua alma, algo que tem a ver com o teu coração, algo que tem a ver com os teus valores, algo que tem a ver com os teus conceitos, algo que tem a ver com o que você acredita sobre o Evangelho, o que você acredita sobre Jesus, o que acredita sobre a oração, o que acredita sobre a palavra de Deus. Amém, gente? Para que a gente, de fato, tenha o nosso interior, o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mentalidade, de fato, toda ela transformada pelo poder de Deus. Amém, gente? Algo interno aqui, os meus pensamentos, os meus desejos sejam transformados, os meus sonhos sejam transformados e influenciados pelo céu, os sonhos da minha vida sejam influenciados pelo céu. Os sonhos que eu tinha de ter uma grande carreira, por exemplo, antes de conhecer a Jesus, agora eu tenho Jesus, eu quero sonhar os sonhos de Deus para mim. Então os pensamentos de Deus interferem nos meus sonhos de carreira. Eu não quero apenas ser um engenheiro, eu quero construir para a glória de Deus. Amém. Ok? Eu não quero apenas ser um médico, eu quero ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Amém? Eu não quero ser apenas um professor, eu quero ajudar a uma geração inteira a crescer nos valores e nos princípios de Deus, nos princípios eternos, e ser uma boa referência para uma geração inteira de integridade. Amém, gente? Percebe? Quando o reino de Deus entra na nossa vida, tudo é ampliado, os propósitos são santificados, tudo cresce, amém, gente? Então, o meu homem interior, o meu Paulo interior, eu queria ter uma vida, uma família, quando era pequeno, uma família bonita, e eu tenho, né? Uma esposa bonita, e eu tenho, né? Filhos lindos e netos maravilhosos, e eu tenho. Além de tudo isso, eu me imaginava, às vezes, trabalhando por conta, abrindo uma empresa, trabalhando como autônomo, vendendo roupa, vendendo alguma coisa que me desse uma grana boa. Ok? Eu imaginava, eu tinha algumas imagens na minha mente, e isso ia orientando a minha caminhada e o trajeto da minha vida. Aí, Deus fala comigo sobre eu me dedicar ao ministério da palavra. Deus me chama e eu recebo uma vocação de Deus. Aí eu comecei a pensar que a vida autônoma que eu buscava, ou de repente uma empresa que eu poderia ter, essa empresa iria me financiar, iria me abençoar, para que eu pudesse me dedicar à obra do Evangelho, ao estudo da palavra e à pregação da palavra. Amém? Sim. Agora a minha vida, ela está focada no reino de Deus. Ela está focada nas coisas eternas. E isso influencia a minha oração. Pai, eu não quero apenas uma empresa. Eu quero uma empresa absolutamente próspera, onde entre muito dinheiro e muito recurso, em que eu possa servir a sociedade de maneira efetiva e digna, e eu quero ser um financiador do avanço do Evangelho. Tem sentido?
Tem? Se tem sentido isso para você, dá um amém assim com mais. Amém. Para dizer assim, eu quero isso para a minha vida. Alguma coisa parecida com isso, né? Quando eu estava trabalhando lá na minha empresa, e teve um momento que eu doei a minha empresa, depois eu precisei pegar ela de volta e tal. Eu estava orando com Deus, eu falei, pai, eu não queria ficar aqui, eu queria me dedicar integralmente ao pastorado e tal. Aí Deus falou para mim, depois de eu lutar alguns meses com essa ideia, eu já disse isso aqui, né? Mas depois de lutar com Deus com essa ideia, o Espírito Santo, muito claro, aqueles momentos que Ele fala ao seu ouvido, você sabe que Ele está falando com você, não uma palavra, uma frase, e Ele disse assim, Paulo, os teus clientes são o teu campo missionário, porque eu queria me dedicar integralmente ao meu chamado e à minha vocação, na igreja, né? E depois de 3, 4 meses eu orando isso, meio que brigando com Deus por conta dessa minha intenção e minha ideia, aí o Espírito Santo manda uma dessa aí, né? Paulo, os teus clientes são o teu campo missionário. E com isso, aqueles momentos que ele fala uma frase, e parece que ele faz um download de um monte de coisa que ele está falando, e você entende um milhão de coisas que Deus está falando. Ou seja, eu não apenas tenho a possibilidade de trabalhar e ter recursos pelos meus clientes, como eu vou ganhar dinheiro, eu vou me autofinanciar, e eu ainda tenho a bênção de, atendendo esses clientes, vê-los como o meu alvo missionário. Eu passei a orar por cada um deles, Deus abria cada oportunidade para nós, quando a gente estava visitando um cliente, que era só Deus, era milagres. As pessoas, eu atendia, fazia o seguro delas e depois elas abriam o coração. Era muito comum as pessoas conversarem comigo e acabarem falando e abrindo o coração a respeito de muitas coisas da sua particularidade, e isso me dava chance de poder abençoá-los, e de orar por eles, e de repartir um valor de Deus, e de fato, eu comecei a ver a minha clientela como o meu campo missionário. Falei assim, ou seja, até a minha empresa está servindo aos propósitos eternos, aos propósitos do reino de Deus. Amém, gente? Então, muda tudo, porque agora toda a minha vida está apontando para a vontade do Senhor. E eu quero que tudo, na minha vida, na minha empresa, nas minhas finanças, tudo contribua para os propósitos eternos. Porque eu preciso sobejar, eu preciso transbordar. Eu não posso ficar na reserva. Eu quero andar com o tanque cheio na minha casa, eu quero andar com o tanque cheio na minha empresa, eu quero andar com o tanque cheio entre os meus clientes, eu quero andar com o tanque cheio quando eu saio para passear, eu quero andar com o tanque cheio quando eu estou no exercício ministerial, no trabalho com a minha célula, eu quero andar com o tanque cheio quando eu vou orar por um enfermo no hospital, eu quero estar com o tanque cheio quando eu vou fazer uma visita e ministrar na vida de alguém, eu quero estar com o tanque cheio. Quando eu estou na presença de Deus, eu quero estar com o tanque cheio, diante de qualquer eventualidade que esteja diante de mim, eu estou com um tanque cheio de fé, estou com um tanque cheio de graça, estou com um tanque cheio de ânimo, estou com um tanque cheio da presença de Deus, eu estou com um tanque cheio de esperança e uma expectativa de poder e milagre, que e cheio de fé, que eu posso orar, posso ministrar na vida de alguém, e alguma coisa do céu e sobrenatural vai acontecer. Amém? Amém? Tanque cheio. Eu preciso transbordar. O tanque cheio não é para gastar só comigo, o tanque cheio é para transbordar. Amém, queridos? Então, isso vai acontecendo. Paulo está falando dessas coisas aqui. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual a largura e o comprimento, a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tanque cheio. Plenitude de Deus é tanque cheio de Deus. A gente andar nessa vida pleno de Deus, transbordando Deus. Amém, queridos? Amém.
É isso que Paulo tá falando. É lindo isso aqui. Agora, observe o seguinte: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é as dimensões sobrenaturais do amor e ser cheio da plenitude de Deus. Essa experiência de sermos cheios e recarregados com o poder e com a presença de Deus, tem a ver também o quanto você faz transbordar dessas graças e desse amor para com os outros. Amém, gente? A gente não aprende a grandiosidade, a plenitude do amor de Deus só pensando na gente. Eu tenho que exercer amor. Quando alguém que não merece, um cara é um chato de galocha, o cara te chateia, ou ele não merece de fato, mas você dá amor de graça, misericórdia de graça, atenção de graça, tempo de graça, e você, com o coração cheio de amor, você oferece gratuitamente amor, atenção, recurso, tudo que o camarada não merece, mas você entrega de graça. E você está fazendo igual Deus fez com você também, porque você também não merecia a salvação e Deus deu. Amém? Então, você vai, faz isso, você entrega, você está sendo um instrumento de amor naquele que não merece mesmo, você está fazendo derramar, e quando você faz isso, tem que estar associado ao irmão, tem que estar associado a uma outra pessoa, aí existe uma recarga de poder, uma recarga de amor e graça que vem do céu e te abastece de novo, você tem que fazer fluir, as experiências que você tem na sua vida, que faz você entender e conhecer o amor de Deus, cada vez mais tem a ver com a fluência do amor de Deus na sua vida, e não com represar o amor de Deus na nossa vida. Amém? Se você represa, vai gastando, a água fica ruim, não sei o quê, aí você consome tudo para você mesmo. Agora, quando você libera, você abençoa, você é um instrumento de distribuição de todo tipo de graça e de bênção para as pessoas, acontece um fluxo. Aí é direto, tá, água, não é água parada, é água corrente, é rio. E você vai se reabastecendo na presença, e você vai tendo experiências de amar, de entregar e de servir, de ter paciência com o irmão, com as pessoas. Você já não estou falando só de irmão, mas com as pessoas, e você manifestando Cristo nessa dinâmica toda de ser carregado e depois distribuir. Ser carregado e transbordar, ser carregado e transbordar, ser carregado e transbordar. Amém, gente? Porque Deus quer que a gente ande com o tanque cheio. Amém, gente? Em todas as áreas, de fato. A igreja precisa aprender a pedir mais do que alívio externo. Precisa pedir poder no homem interior, amor enraizado, compreensão espiritual e plenitude de Deus para viver e servir como maduros. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias ao nosso redor. Ele quer fortalecer e formar Cristo dentro de nós. Amém, gente? Quando Cristo habita profundamente no coração da gente, isso não fica escondido. Aparece nos relacionamentos, na unidade, no culto e na presença que o Espírito produz entre os irmãos e no desejo e avanço missionário. Não dá para segurar quando a gente está cheio de Deus. Não dá para segurar. A gente deixa vazar. Amém, queridos? Olha que interessante, Romanos 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. É um apelo por unidade, muito interessante o que ele está pedindo para os irmãos de Roma. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorificai a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apelo por unidade, muito interessante. Nesse texto de Romanos 15. E vamos saltar
para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, texto poderoso que vai dos versos 23 a 31. Muito interessante. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 4? Pedro e João, quando os apóstolos são cheios do Espírito Santo em Atos 2, no capítulo 3 de Atos, Pedro prega para aquela multidão que estava fora em Jerusalém, e uma outra multidão se converte. E o texto diz que mais de 3.000 almas, pelo menos 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus, ali no capítulo 3. Aí, aconteceu um alvoroço em Jerusalém, as autoridades do Sinédrio capturaram Pedro e João, parece que os dois estavam em destaque ali, entre os apóstolos, e ameaçaram os dois, ameaçaram bater-nos, prenderam de fato os dois, ameaçaram, alertaram eles para eles pararem de fazer aquela ruaça na cidade, de pregar o evangelho de Jesus e tal, e ameaçaram eles de morte, caso continuassem, mas com medo da multidão, as autoridades liberaram Pedro e João. Mas enquanto isso, os que tinham se convertido, estavam orando a Deus, para Deus liberar os apóstolos. E eles são liberados, eles vão ao encontro da congregação, não sei de forma, não era um templo, um lugar, mas eles foram ao encontro de alguns discípulos que estavam reunidos, provavelmente outros apóstolos estavam também, e quando ele chega, eles contam, Pedro e João contam como é que foi a conversa, como é que foi o diálogo, e eles contam para os discípulos que, diante das ameaças que as autoridades de Jerusalém fizeram contra eles, eles deixaram claro que eles não iam parar de pregar o evangelho. Eles iam pregar, porque importava obedecer a Deus e não aos homens. Eles iam continuar. Mesmo assim, as autoridades os liberaram debaixo de ameaça. Quando eles contam esse testemunho, toda a congregação exulta e glorifica a Deus, e eles fazem uma oração. E a oração que está no final aqui do texto, e eu vou ler o texto que está começando no 23, diz assim: uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, aí começa a oração, mas presta atenção como é esta oração, o que eles estão orando? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Herodes foi levantado, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A morte já estava predeterminada, fazia parte do propósito de Deus. Agora, Senhor, aí no verso 29 começam as petições. Até o verso 28 foi exaltação, foi louvor, foi reconhecimento da grandeza de Deus. Foi uma lembrança na oração dos moveres de Deus, falando do rei Davi, falando de como Deus fez acontecer o nascimento de Cristo. Ou seja, a oração está repleta de adoração, de reconhecimento, de exaltação ao nome de Deus. Mas quando chega no verso 29, aí que de fato acontece o pedido. E qual é o pedido? O que eles pediram? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para as suas ameaças. Todos aqueles que estão se levantando contra nós, contra Jesus, contra os discípulos, contra os apóstolos. Pai, quanto a estes, por favor, observa aí o que eles estão fazendo e faz a tua vontade. Só isso. Estão nos ameaçando de morte. Senhor, olha para eles, faz a tua vontade. Senhor, estão nos perseguindo. Pai, olha para eles, faz a tua vontade. Ok? É esse o pedido. É um livramento, é um pedido de livramento, porque eles confiam, não precisou detalhar, porque eles confiam no cuidado de Deus. Ok?
Senhor, olha o que estão fazendo, por favor, faz a tua vontade. Olha para as suas ameaças. Aí a sequência diz: e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Amém? Amém. Se nos matarem, nos mataram. Mas, por favor, qual era o propósito da oração? Dá todo o poder e todo o recurso espiritual, tudo que a gente precisa para a gente cumprir o nosso chamado. Amém, gente? Amém. Eles não param, né? Com intrepidez da tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas. Aí também é um tipo de intercessão. Pai, que enquanto a gente prega a tua palavra, o teu poder se manifeste. Quanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É isso que eles pediram nessa oração. Eles querem ser cheios de Deus. Poder, milagres, unção de cura, unção de milagres, ressurreição, maravilhas. Senhor, faz essas coisas acontecerem. E quanto àqueles que estão nos perseguindo? Senhor, olha para eles, por favor, e cuida dessa coisa para nós. Mas dá poder para a gente continuar pregando. Dá poder para a gente continuar ministrando. Dá poder para a gente continuar liderando. Dá poder para a gente continuar realizando o nosso chamado e vocação. Amém, gente? Então, aí o que acontece no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Ficaram cheios, mais uma vez, aqui a ideia da plenitude, a ideia do transbordar. E quando essa oração conectou ao céu, conectou à vontade do céu. Tanto isso é verdade, que assim que eles acabaram de orar, houve uma manifestação sobrenatural, do espiritual invadindo o natural, o material, do eterno invadindo o tempo, a matéria foi abalada, houve um tremor, houve um terremoto, o céu se manifestou, ele abalou as estruturas dos lugares, portanto Deus estava abalando não só o mundo físico, gente, o mundo físico é um lampejo, é um sinal do que está acontecendo no mundo espiritual. Amém. Estão comigo? Ok? Se as estruturas do mundo físico estão sendo abaladas, é porque as estruturas do mundo espiritual estavam sendo abaladas. Deus estava cuidando dos espíritos que promoviam perseguição contra a igreja. Deus estava olhando. Deus estava resolvendo essa parada aí. E Ele estava liberando poder para a igreja, para que ela continuasse pregando e espalhando o Evangelho de Jesus. Isso estava acontecendo. Deus estava abalando as estruturas espirituais, as regiões celestes, abalando as articulações da maldade, as estruturas da maldade nas regiões celestes, estava abalando até o mundo físico. Ele abalou o mundo físico para todo mundo saber. Está tudo sendo abalado porque o Evangelho vai continuar sendo pregado. Amém. E assim vai. Agora olha a intenção, o coração desses que estão intercedendo. Eles não estão orando só por si. Pai, me dá tudo o que eu preciso para continuar a minha vocação. Amém? E a gente não para. E assim vai. Diante da resistência, medo ou oposição, a oração da igreja deve buscar a soberania de Deus, a coragem para proclamar a palavra e a renovação da plenitude do Espírito Santo. Tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio de Deus. A igreja cheia do Espírito não pede uma vida sem oposição. Ela vai acontecer, gente. Lutas, dificuldades, trabalho, oposições, resistências. Isso tudo faz parte do pacote. No mundo de mentira, você andar na verdade, você vai ter oposição ou não vai? No mundo desonesto, você praticando honestidade, você vai ter resistência e oposição? Vai ou não vai? Você vai. Então faz parte do pacote. No mundo que está desenvolvendo um nível baixíssimo de moralidade, você que defende a fidelidade conjugal, defende o casar virgem, você que defende e preza pela família, preza pelo cuidado dos filhos, você vai receber resistência, gozação, força contrária, você vai receber tudo isso, faz parte do pacote. Ninguém está isento dessas coisas. Na verdade,
Quando acontecem esses níveis de perseguição, esses tipos de perseguição, é quando denuncia que a gente está no caminho certo mesmo. Porque o mundo jaz no maligno, lamentavelmente. Então, a igreja cheia do Espírito não pede uma vida sem oposição. Pede ousadia para permanecer fiel em meio à oposição. Amém, queridos? Romanos capítulo 15. Eu tenho mais 2 textos, eu vou finalizar. Romanos capítulo 15. Aí um texto bem pequeno. Só o verso 13. É uma oração. E eu quero, a partir daqui desse texto, saltar para 2 Coríntios. E finalizar com você. E o texto de Romanos 15, 13, Paulo está fazendo o seguinte aqui. Ele está intercedendo pelos irmãos de Roma e está pedindo para que Deus os encha de gozo, paz, fé e que transbordem de esperança e poder do Espírito Santo. Transbordar. É muito interessante, esse texto é enfático com relação ao transbordar. Né? A mesma oração que busca a unidade também pede alegria, paz e esperança, mostrando que a vida da igreja depende da ação contínua do Espírito Santo. Olha o texto. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, paz, no vosso crer. Gozo, esperança, gozo, paz, no vosso crer. Onde essas coisas acontecem? No terreno no ambiente ok? No vosso crer. Para que, finalidade, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E essa palavra ricos, a primeira palavra aqui no verso, encha. Deus da esperança vos encha. E a palavra ricos aqui são sinônimos. E o ricos aqui, ela é abrangente, ela tem a ver com todo tipo de recurso, tem a ver com recursos materiais, tem a ver com recursos emocionais, tem a ver com recursos espirituais, tem a ver com tudo. Ou seja, quando eu estava pensando nessa mensagem, falei, eu quero pesquisar alguns textos e quero ler alguns textos em que nós podemos orar, textos que nos ensinam a orar por nós mesmos. E para que eu reparta sobre isso, que eu fiz no início, também no capítulo 15, em outra parte. Mas quando eu parei nesse texto aqui, falei assim, ótimo, esse texto é uma oração que é pessoal aqui. Paulo está fazendo para os irmãos de Roma, mas é bem pessoal para com os irmãos, para que eles sejam cheios de gozo, paz e esperança, certo? E que sejam cheios do poder de Deus também. Falei, amém, todos nós queremos isso, na verdade todos nós precisamos disso. É necessidade, nós necessitamos dessas coisas da parte de Deus na nossa vida. Você está comigo, gente? Tá? Posso seguir? Presta atenção aqui. Ok, aí eu estou estudando um pouquinho mais esse texto, acabei entrando no significado de algumas palavras, e há 2 ênfases nesse pequeno versículo que dá uma ideia forte, enfatizada pelas 2 palavras e pelos sinônimos de encher e ricos, né? Encha e ricos, a ideia de transbordamento. Falei, uau, que é isso? São necessidades pessoais, nós temos sim a possibilidade, nós precisamos buscar a Deus a respeito das nossas necessidades pessoais, mas a gente precisa encher o tanque. Pai, eu quero poder, eu quero graça, eu quero paz, eu quero fé, eu quero tudo isso aí, mas eu quero encher o tanque, eu quero transbordar dessas coisas, é a ideia, eu preciso transbordar dessas coisas para as pessoas que estão perto de mim, preciso transbordar dessas coisas para a minha casa e para a minha família. Amém? Tudo isso não é para dizer para você,
ou para dizer para você essas coisas, e você ter um nível de consciência assim, puxa, como eu estou andando com o tanque meio vazio, né? Puxa, eu estou quase na reserva, e estou quase na reserva já faz um tempão. E aqui o pastor está falando para você encher o tanque, né? E eu estou quase na reserva, porque está me faltando vários recursos de várias áreas da minha vida, e é assim que eu me sinto, andando com o tanque da minha vida quase na reserva. E o pastor fica falando que tem que ser tanque cheio, e eu não sei o que fazer. Então, o que eu quero dizer para você é que você tem que orar, só isso. É muito simples. É orar e dizer para Deus que você quer usar duas coisas que eu digo para você, para corrigir esse negócio. Você precisa corrigir a motivação da sua oração. E segunda coisa, você tem que corrigir a tua oração. A primeira coisa, o que é? A motivação da tua oração. A segunda coisa, o que é? A oração. A motivação da tua oração. Deus vai te abençoar só na reserva, se você orar só por você. Agora, não, eu quero mais. Eu quero que a minha empresa ganhe muito dinheiro, porque eu quero investir no reino. Eu quero que a minha casa seja um ambiente do céu. Eu quero graça, quero presença, quero muito louvor. Eu quero uma presença permanente na minha casa, porque qualquer um que chegar aqui, não só para fazer bem para a minha família, porque qualquer um que passar pela minha casa, ou passa perto da minha porta, vai sentir a unção de Deus. Amém? Amém? Pai, eu quero que os meus filhos tenham boas escolas, eles aprendam bem, eu vou ensiná-los com dedicação, vou cuidar da vida deles, porque vai chegar um momento que eu vou entregar os meus filhos para a sociedade, e eu quero que os meus filhos sejam referências do céu e do seu reino na sociedade. Amém. Estão comigo? Senhor, eu quero sim ter um carro maior, eu quero ter espaço, porque eu quero colocar à disposição, quero abençoar pessoas, quero buscar pessoas, quero levar pessoas, eu quero fazer o que for preciso nesse negócio aqui para a coisa acontecer, para a célula acontecer, para a igreja acontecer, para o evangelho chegar nas pessoas. Amém. Pai, eu quero que na minha empresa, haja uma presença de Deus tão marcante, tão poderosa, que quando um funcionário vai chegar lá, ou ele se converte, ou ele vai pedir para ir embora. Porque se ficar na empresa, não vai ter escapatória, o Espírito Santo vai quebrantar o coração dele, ele vai entregar a vida para Jesus. Porque a minha empresa é um lugar de ganhar dinheiro, sim, mas também é um lugar onde eu cumpro o meu ministério, onde as pessoas entram e se convertem. E são transformadas. E é uma expressão do reino de Deus aonde eu estou. Amém? Eu estou orando por mim, mas eu não quero só para mim. Eu não quero andar com tanque na reserva. Eu quero um tanque cheio de todas as áreas, em todos os recursos, tudo que o céu tem para mim. Então eu corrijo a minha motivação, a motivação da minha oração. Eu tenho necessidade sim, mas Pai, eu quero ser um centro de distribuição. Eu quero que a minha família seja um centro de distribuição de poder, de unção, de recursos do céu, de palavras transformadoras, de esperança. Amém? Amém? É isso. Pai, eu tenho necessidade, o Senhor conhece, mas faz transbordar aqui o meu tanque, faz transbordar a minha vida, porque eu quero fazer transbordar para todas as pessoas que o Senhor fazer cruzar meu caminho. Amém, amém, gente? Corrige a motivação, coloca na tua motivação os propósitos eternos, que tem a ver com a eternidade, porque tudo isso aqui vai ficar, meu. O carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar, tudo vai ficar. Capital que a gente vai acumular para a eternidade é que tem de fato valor, e que tem a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas, coração, aquilo que você semeia no coração do teu filho. Não é o brinquedo. Não é um celular de último tipo. Ele não precisa de um celular de último tipo. Aliás, não precisa de celular de tipo nenhum. Ele não precisa de um brinquedo de última geração. Ele só precisa de você. Ele precisa que você marque o coração dele com afeto, com amor, com presença. Você é o brinquedo. Pai e mãe precisam entender que você é o brinquedo.
Não é o que você pode dar para ele. Você é o que ele precisa. Amém, gente? Amém. Então, faz da tua casa, da tua família, um lugar em que Deus possa usar todos vocês, você, teu casamento, teus filhos, teus netos, todo mundo, para glorificar Ele, para marcar a vida das pessoas e que tem a ver com a eternidade. Amém, gente? É isso. Aí você vai mudar a tua oração. Senhor, me dá o recurso desse mês. Não. Senhor, faz sobejar um negócio aqui. Senhor, abre o céu sobre a nossa casa. Senhor, envia clientes. Senhor, me dá sabedoria para desenvolver projetos que sejam destaques no meu ramo de negócio. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, eu quero prosperidade, porque eu quero que o Senhor me use para investir no teu reino e fazer as coisas acontecerem. Amém, gente? Amém. E você usufruir desses recursos também. Usufruir dessa riqueza, glória a Deus. Há muitos servos de Deus na palavra toda que eram ricos, mas a vida deles estava na mão de Deus. Esse é o segredo. Muda a tua oração. Senhor, me dá o suficiente para poder pagar a conta. Não! Me dá sabedoria, Senhor. Me dá estratégias, me dá orientação. Senhor, eu quero pagar as minhas contas, tem que sobrar muito dinheiro ainda para investir. Tem que sobrar. E o Senhor me orienta. O que eu faço com essa sobra? O que eu faço com esse recurso? O Senhor me orienta, porque eu quero ser um ponto de distribuição de recursos, em que esses recursos glorifiquem ao Senhor, toquem na vida de pessoas e implantem o reino dos céus. Eu quero ser um ponto de distribuição. Amém? Deixa eu falar agora algo que está, meu Deus, que está no nosso coração já há algum tempo, eu diria há alguns anos. Eu tenho ouvido algumas coisas, algumas palavras de alguns irmãos aqui. Deixa eu tomar água, porque agora a coisa vai pegar. Isso que eu vou falar agora tem a ver com a gente. Pode ser que não tenha com alguém que esteja assistindo a gente. E se tiver, você que vai saber. Mas o que eu vou falar agora tem a ver com uma realidade e algumas palavras que o Senhor tem liberado para nós. Ok? Para nós. Vindo para cá e há alguns anos, eu tenho ouvido algumas pessoas repetirem algumas frases, dizendo assim: Deus, pastor, eu tenho no coração uma palavra de Deus, de que Deus me abençoaria nos meus negócios, para que eu pudesse ser um investidor na obra dele. Falei, uau, então Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Aí eu converso com uma segunda pessoa, um segundo casal, em outro momento. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus de que o Senhor me abençoaria os meus negócios, abençoaria com muitos recursos, para que eu pudesse ser um investidor em missões, em projetos sociais. E eu tenho essa palavra, a palavra na minha vida. Amém. Aí converso com o terceiro. Aí esse terceiro vem e fala assim: olha, eu tenho um sonho no meu coração, pastor. Porque eu tenho algo que eu sei que é do Espírito Santo no meu coração e na minha vida. De que eu tenho que, Deus vai me abençoar nos meus negócios, eu vou prosperar financeiramente, porque eu vou me tornar um investidor da obra de Deus. Um quarto me procura, conversando, fala assim: pastor, sabe, falando de desafio missionário, não sei o que e tal, escola, né, escola cristã Nova Aliança de Cornélio, falando de obra social, uma coisa lá, outra cá e tal, a gente conversando, aí ele fala assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Fala. Quarto, fala: pastor, tem algo no meu coração. Meu coração tem uma certeza que eu preciso investir os recursos da minha empresa no avanço do Evangelho. E eu oro para que Deus me use. E Deus está usando.
e Deus está nos abençoando. Uau! Aí, um quinto, irmão, numa conversa lá e cá e tal, assim, pastor, eu tenho uma empresa, e eu tenho sonhos de que a minha vida, a minha empresa e os recursos que a minha empresa pode produzir, esses recursos devem ser usados para edificação de coisas relacionadas ao avanço do Evangelho, ao avanço do reino de Deus e tudo mais. Uau! Peraí. Aí eu estou ouvindo essas coisas e eu estou entendendo algumas outras. Outro sinal. Nós fazemos a campanha solidária, uma coisa que é natural da nossa comunidade. Nós somos generosos. Nossa comunidade é generosa. Nossa comunidade tem alegria em dar, em alegria em contribuir. A gente começa a campanha solidária e a gente conseguiu na primeira já 6 toneladas de comida, alvo de 2 toneladas em 2013. Eram alvo de 2.000 quilos, na primeira conseguimos 6.000 quilos. Toda a campanha solidária, há uma dedicação de muitos da igreja para a gente angariar esses alimentos e nós fazemos isso com alegria. Dá trabalho? Mas é claro que dá trabalho. Mas é bom. É bom fazer. É uma delícia fazer. E ver esse corredor cheio de mantimento e a gente disparar isso daí depois lá para o Hospital do Câncer. A gente gosta de fazer isso. Aí tem uma campanha do Sul, Rio Grande do Sul, entra muito recurso, os irmãos são generosos, a gente envia os recursos para lá, que bênção. Aí acontece um trabalho social lá em São Paulo, com a minha cunhada, gente, olha isso aqui, não sei o quê, vai muito recurso, aí a igreja um amigo nosso, pastor Silvestre, eu vou trazer ele aqui para pregar um dia, pastor da igreja batista de Franco da Rocha, em São Paulo. Franco da Rocha fica num vale, é uma cidade que fica num vale, choveu muito ali, alagou, a igreja alugou um monte de bairro, a igreja estava mobilizada para dar suporte para a cidade, a igreja estava fazendo um trabalho da defesa civil e se mobilizando. Pastor, Paulo, é o seguinte, está rolando um negócio assim, a gente está precisando de grana para comprar água potável. Falei assim, ok, acionei alguns irmãos aqui, mandamos uma grana para eles lá. Depois mandou agradecendo. Aí outra pessoa precisa de sei lá o quê, um pastora, precisa de equipamento para poder fazer o seu trabalho. Então, gente, olha isso aqui, alguém me procura e fala assim, pastor, estou vendo que ela está precisando de um equipamento assim, não sei o quê e tal, a gente está querendo comprar, vamos comprar, pau! Compra um negócio, para a pastora. Aí, vai fazer Marcha para Jesus, Jesus Day. Gente, vocês não sabem, porque eu tenho esses números. Vocês investiram forte, pesado, no Jesus Day. Na cidade, ninguém investiu mais do que vocês. Marcha para Jesus, ninguém investiu mais na cidade do que vocês. Vocês são generosos, são demais, e sabe o que acontece? Deus abençoa. Amém. Deus abençoa e vai liberando recurso, para a gente fazer sempre muito mais. Amém. Parece que isso faz parte do nosso gen. Gente querendo servir ao reino de Deus, e gente pronto a doar, gente pronto a investir, e fazer as coisas acontecerem. Isso está dentro do nosso DNA, isso está dentro da nossa comunidade, faz parte da gente, a gente gosta de fazer isso. Amém, gente? Amém. Eu sei, você que é um investidor, você gosta de fazer isso, assim a gente é desse tipo de gente aí, a gente é esse tipo de crente aí, né? Que gosta de investir e fazer as coisas acontecerem, isso é lindo. Agora, presta atenção. Tá, e daí? A gente agradece a Deus e vamos seguir? Não. Isso significa que Deus está gerando um povo que é generoso e que se torna um distribuidor de recurso. E quanto mais ele fizer isso, mais Deus vai liberar do céu para ele continuar investindo e fazendo coisas cada vez maiores.
Porque nós queremos que Deus nos veja como um centro de distribuição. Um centro de distribuição do céu. Onde os recursos Ele pode liberar, porque eles serão investidos na obra de Deus. Eles serão investidos na África, eles serão investidos na Espanha, eles serão investidos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, seja lá onde for. Eles serão investidos em Cornélio Procópio. Amém. E são investidos forte, pesado mesmo, aqui na nossa cidade. Isso é lindo. Isso significa que Deus tem coisas maiores para fazer. Deus tem coisas maiores para fazer. E eu estou falando, o tema da oração, da mensagem aqui é o quê? Nós não podemos orar para ficar na reserva. A gente tem um tanque cheio. Amém, gente? Amém. Nós podemos ter o tanque cheio de tudo, não só de grana, estou falando de tudo. De fé, de determinação, de sabedoria, de orientação de Deus, de graça, de tudo. Direção de Deus. Nós podemos estar com o tanque cheio, nós precisamos querer estar com o tanque cheio, inclusive de recursos financeiros através dos empresários. Deus já liberou muitas palavras para a nossa igreja, de que um dia nós teremos escola, um dia nós teremos um centro de adoração, um dia nós teremos uma coisa ou outra, um dia a gente, ok, tudo isso. E nós sabemos que Deus, às vezes, traz os recursos dos ímpios para o seu povo e para a sua igreja. Sabe o que eu oro? Falei, Pai, por favor, eu sei que o Senhor faz isso, na sua palavra está escrito, mas eu te peço que o Senhor enriqueça o nosso povo. Amém. O Senhor libere recursos do céu para o nosso povo. Amém. O Senhor faça o nosso povo prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos. O Senhor abastece a despensa dos nossos irmãos e faz de cada uma das nossas famílias um centro de distribuição dos recursos eternos da parte do Senhor. É o que eu oro, Senhor, abençoa, porque nós temos muito para fazer. Nós temos coisas grandes para fazer. E não é à toa que Deus nos usa e usa cada um de nós com essa generosidade. Amém, queridos? Amém. Isso é tremendo. Aí, como o texto de Romanos, capítulo 15, verso 13, está falando de provisão, mas também de abundância, de superabundar e de transbordar, a gente vai para 2 Coríntios capítulo 9, e o texto diz assim, a partir do verso 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Qual é a vontade de Deus? É fazer abundar em toda graça. Não é só grana, é toda graça. Todo tipo de recurso do céu. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tem finalidade. Por isso a gente precisa corrigir a nossa motivação e também o nosso propósito, e associar a nossa oração com o propósito. Amém? Tem finalidade. Olha o que o texto diz, de maneira muito pedagógica e didática. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém, Amém, gente? Amém. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará. Não é meio tanque, é tanque cheio mais ainda. Ok? Também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos
Percebe quantas expressões e quantas palavras que estão projetando a gente para abundância, superabundância e transbordamento? É isso que Deus quer. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Tem que distribuir aquilo que Deus diz para distribuir, né? A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aí ele encerra o verso 15. E eu contei a história da gente aqui, de várias famílias, várias pessoas, e tem a ver com esse texto. A vontade de Deus é fazer superabundar? Sim. Amém. Sim. Mas entenda, a gente tem que respeitar os tempos e os processos. Você tem que adquirir maturidade. Você tem que aprender a fazer uma boa gestão dos recursos que Deus põe na tua mão. Eu não estou falando nada disso, porque a gente já tem falado disso nas outras mensagens. Ok? Essa palavra que estou pregando não passa nem perto daquilo que em outros lugares pregam-se sobre a teologia da prosperidade. Não passa nem perto. A gente está falando de um povo que está sendo ensinado a ser generoso, mas porque está aprendendo também a fazer boa gestão. A praticar boa gestão da vida, boa gestão dos recursos que Deus tem dado, boa gestão da saúde, boa gestão do tempo, boa gestão da família, boa gestão da grana também. Fazendo boa gestão. Porque Deus não libera recurso para quem não faz boa gestão. Porque Deus também não faz mau negócio. Agora, se você está aprendendo a cuidar bem de tudo que Deus está pondo na sua mão, se prepara, Deus vai liberar mais. Amém? Amém? Deus vai fazer isso. Muito bem. Vamos lá, deixa eu concluir esse negócio. O Novo Testamento nos ensina a orar por necessidades reais, mas também nos chama a uma intercessão mais profunda. Pedir que Deus forme em nós uma igreja cheia da sua presença, firme no amor, unidade no culto, corajosa na missão e abundante em boas obras. Ok? Que nossas orações deixem de ser apenas pedidos por soluções imediatas e se tornem clamores para que a graça, amor e a força, a unção e a presença de Deus transbordem em nós para realizarmos a obra do Senhor com efetividade. Amém? Quando a igreja ora, como o Novo Testamento ensina, ela deixa de apenas pedir que Deus resolva problemas e passa a pedir que Deus forme um povo capaz de cumprir a sua missão. Amém. De maneira abençoada, graciosa e transbordante. Amém, amém, queridos? No nome de Jesus, fica de pé. Vamos ler junto essa frase. Quando a igreja ora, como o Novo Testamento ensina, ela deixa de apenas pedir que Deus resolva problemas e passa a pedir que forme um povo capaz de cumprir a sua missão. Amém, queridos? Faça parte disso. Faça parte disso. Presta atenção. Se existem várias famílias que têm essa palavra na nossa comunidade, isso significa que há um chamado para a nossa comunidade. Para sermos centros de distribuição, as famílias, os seus negócios,
Faz um teste você, porque essa unção paira sobre nós. Esta unção paira sobre nós. Pede para Deus te abençoar. Aprenda a fazer boa gestão. E pede para Deus te abençoar. E Deus vai começar a liberar recursos para você. Não apenas grana. Tudo que você precisa. Para que de fato a tua vida, a tua família, o teu ministério glorifiquem a Deus e manifeste um bom testemunho de Jesus. Amém? Baixe tua cabeça, ora alguns instantes. Se toda essa palavra tem sentido para você, ora alguns instantes a respeito.